que é a parte específica da UML. Então, nessa parte aqui da aula, nós vamos tratar como é que é feita a metáfora, principalmente sobre o ponto de vista da XP em relação ao desenvolvimento de software. Então, aí, respondendo algumas perguntas que foram colocadas aí na hora do nosso recreio, enquanto a gente curtia aí um Pink Floyd, como é que é a questão da XP em relação à prática e a Scrum em relação à teoria? Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. A XP, ela é a base teórica das metodologias ágeis. E a Scrum é a parte prática de como é que a XP pode ser operacionalizada. Mas não existe somente a Scrum. Como eu falei para vocês, existem outras metodologias ágeis. A exemplo, a OpenApp, a Crystal e a FDD, que são as mais conhecidas, mas existem tantas outras. Bacana? Então, quando eu falo de XP, eu falo de uma metodologia que permite ser utilizada pelas demais como referência. E a Scrum é, na prática, o que o mercado utiliza. Então, não há que se falar, neste caso, de o que seria a questão prática e a questão lógica, tá? O que há que se falar aí é de uma implementação que é feita no dia a dia, que é a Scrum, com base em uma referência teórica, que é a XP. Pois bem, quando a gente fala de UML, a gente está falando não de uma metodologia, mas sim de uma linguagem. E quando a gente fala de uma linguagem como UML, a gente está falando de uma linguagem visual. Então, o que vocês precisam saber ao final dessa aula? Fácil, fácil, fácil. Too easy. Vocês precisam saber qual é o objetivo do UML e quais são as características e o objetivo dos diagramas dela. Nós vamos estudar 13 diagramas. O que eu preciso que vocês saibam é qual é o objetivo de cada um deles. Só isso. Depois, ao término dessa aula, que deve acontecer aí por volta das 21h20, 21h30, aí eu vou explicar enfaticamente, na prática, o diagrama de caso de uso, que é, inclusive, o diagrama que a gente vai utilizar para desenvolvimento do projeto interdisciplinar. Então, dentro do nosso projeto, dentro da parte específica do plano de projeto interdisciplinar, nós vamos utilizar o diagrama de caso de uso. Ele vem depois da parte de especificação de requisitos. Então, ainda hoje, eu vou ensinar para vocês como é que se desenvolve um. Na nossa lista de exercícios, existem vários estudos de caso lá, e é em cima deles que a gente vai se ater. Então, respondendo de novo aí a pergunta, porque cortou em relação aos objetivos, né? O objetivo da aula: saber para que serve o ML, né? Qual a importância do ML no desenvolvimento de software? Dentro desse desenvolvimento de software, qual é ou quais são as características dos diagramas? Então, deixa eu adiantar uma figura aqui, deixa eu chegar aqui nessa figura, que dentro do desenvolvimento de software no ML, nós temos vários diagramas. Então, o que vocês precisam saber ao final da aula? Desenhar isso aqui numa folha em branco. Está todo mundo conseguindo ver a minha tela? Esqueci de perguntar, desculpem. Vocês estão conseguindo visualizar essa tela aqui, que é um resumo da UML? Perfeito, né? Então, bacana. Então, o que eu preciso que vocês saibam, por gentileza, ao final dessa aula, é que numa folha em branco, totalmente em branco, vocês consigam escrever, desenhando esse diagrama e explicando com poucas palavras para que serve cada um deles e onde utilizar. Já adianto para vocês que, na vida prática, nós não utilizamos os 13 diagramas, tá? As fábricas de software, elas foram se adequando, o próprio desenvolvimento orientado a objeto também fez com que alguns diagramas não fossem tão necessários assim. Então, o que eu posso falar para vocês é que desses 13 diagramas aí, na vida prática mesmo, a gente utiliza de 3 a 4 deles. E são esses que a gente vai ter no projeto interdisciplinar. Para vocês terem ideia, nós começamos o projeto interdisciplinar na FAC-Senac em 2008, em julho de 2008. Naquela época, no desenvolvimento de software utilizando o RUP, nós utilizávamos 8 a 10 diagramas da OML. Então, nessa época, não existia ainda os diagramas de estrutura composta, nem de interação geral, nem de tempo. Então, naquela época, existiam não 13, mas existiam 10. Neste caso, agora, que nós temos 13, nós utilizamos menos do que utilizávamos lá atrás. Por quê? Porque os métodos ágeis,
tiraram a questão de ter uma ampla documentação em relação às entregas. Então, cada vez menos a gente faz documentação e cada vez mais a gente entrega o nosso produto da forma que o cliente quer, que é a questão do valor. Então, a gente pode aplicar isso, só que a gente não vai utilizar o BR modelo neste caso. Nós vamos utilizar um outro programa, já está respondendo a pergunta aí do Tiago. Nós vamos nós vamos utilizar o io.draw, tá, para desenvolver os nossos diagramas, mas vocês podem utilizar quaisquer um. Vocês podem utilizar o StoryML, pode usar o Vision, pode utilizar o Rose, o Power Design. Então, existem várias ferramentas aí que vocês podem utilizar. Eu vou usar o io.draw, porque na aula aqui fica mais fácil eu gravar alguma coisa que seja na nuvem, alguma coisa que eu consiga acessar via web. Mas é basicamente por conta disso. Né? O StarML, para quem é da plataforma Windows, é excelente. Tá? O ML, é uma ferramenta excelente para quem está na plataforma Windows. Ele baixa, você instala, ele é gratuito, e ele se assemelha muito ao Office. Quem trabalhar com StarML vai pensar que às vezes vai estar trabalhando com o Visio, vai estar trabalhando com o PowerPoint. Ele é bem intuitivo. O io.draw, ele é muito flexível, você permite fazer qualquer coisa, mas ele não é uma ferramenta case, ele é uma ferramenta de desenho. Então, a utilização de ferramentas case traz outros requisitos, não, outras funcionalidades. Então, quando a gente utiliza uma ferramenta case de fato, ela avalia se o modelo está certo, ela não deixa a gente fazer ligações de UML erradas. No io.draw, não. Ele é como se fosse um InDesign. Você pega qualquer ferramenta e a partir dela você faz o desenho. Então, dentro do desenvolvimento de software, em relação ao ML, o que vocês precisam saber é isso. O que é, né, o que é cada um desses diagramas e esse desenho, né, quais são os estruturais e quais são os comportamentais. Mas o que é essa tal do ML? Ela é uma linguagem, como o próprio nome diz, visual. Visual por quê? Porque ela vai permitir com que o usuário consiga visualizar isso de maneira gráfica. E aí, uma vez permitindo trabalhar isso de maneira gráfica, ela vai fazer com que a interação e a metáfora com o meu cliente seja muito mais facilitada. Tá? Então, dentro da OML, eu a uso para descrever os meus artefatos. Então, olha só, eu vou pegar aqui o nosso modelo de novo, que é o nosso modelo do projeto interdisciplinar. E ao pegar esse projeto, do projeto interdisciplinar, nós vamos ver que nós temos aqui algumas coisas a serem entregues. Algumas são textuais, está aqui, é texto puro. Algumas coisas são especificações, está aqui. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Vou ajustar aqui. E algumas coisas são na forma de desenho, olha só. Então, isso aqui, ó, é um diagrama ML. Isso aqui é uma linguagem visual. O que essa linguagem visual me permite? Ela permite mostrar de uma maneira gráfica o comportamento de um sistema. Nesse caso, esse diagrama é o diagrama de caso de uso, inclusive. Esse diagrama de caso de uso, ele permite saber quem são os entes, pessoas, máquinas ou softwares que interagem com o meu sistema. Ele permite saber quais são as funcionalidades que cada ente, cada pessoa, cada ator pode executar, e ele permite também mostrar algumas correlações de dependência entre envolvido, por exemplo, entre qual é o papel da Receita Federal neste sistema, qual o papel dos Correios, e assim por diante. Então, notem, isso aqui é uma visualização gráfica, assim como é a estrutura analítica do projeto de vocês. Isso aqui é uma visualização gráfica. De quê? Dos meus pacotes de trabalho, das minhas atividades a serem entregues. Da mesma forma, a visualização de um modelo de entidade de relacionamento é uma forma gráfica de mostrar as regras de negócio de um determinado projeto. E, por último, o diagrama de implantação em componentes, que mostra como é que deve ser a arquitetura do meu sistema. Então, notem aqui, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês são exemplos. Não todos são exemplos de UML, tá? A EAP, por exemplo, não é exemplo de UML, o MER não é exemplo de UML, apesar da gente ter um correlacionado a ele, que é o diagrama de classe. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: um projeto, a documentação desse projeto, ele se dá por textos, por especificações e muito, mas muito mesmo, por meios gráficos.
E esse diagrama aqui é, sem dúvida alguma, o diagrama mais utilizado do ML. É o diagrama mais básico e mais utilizado do ML. Não é o mais fácil de se fazer, mas é o mais básico, né, que é aquele que entrega a estrutura mínima. Seria numa construção de uma casa, se eu pudesse fazer uma correlação desse tipo, a planta baixa, tá? Seria essa a ideia. Você mostra como é que vai ser a sua casa, mas não tem a especificidade, a descrição de qual vai ser o material de construção a ser usado. Uma planta baixa mostra ali como é que vão ser os seus cômodos, a disposição e os espaços que eu tenho, a divisão entre eles. Bacana? Então, sem mais delongas, voltemos aqui à nossa página da OML. Então, o OML é uma linguagem, não é uma metodologia, tá? É uma linguagem de modelagem unificada. Ela é composta hoje, 2020, por 14 diagramas. Opa, professor, não entendi. Você falou que eram 13. Agora já está falando em 14 diagramas. Bom, existe um diagrama que se chama Profile. Esse diagrama, ele só existe para que eu consiga criar outros diagramas. Ele não existe de fato, não é um diagrama que você vai lá e pega ele pronto. Na verdade, como o próprio nome diz, ele é um perfil, alguma coisa que você consegue criar e utilizar como referência para criar outros. Então, isso aí, respondendo aí a pergunta do Tiago, né? A OML, sim, é a forma de você representar o seu projeto, só que de uma maneira gráfica. Simples assim. Perfeito, Tiago. Você resumiu tudo aquilo que eu queria colocar em poucas palavras. É a representação do seu projeto em uma figura, ou várias figuras. Só que o meu projeto, vou pegar a analogia agora, novamente, da construção de uma casa. Quando você constrói uma casa, você tem a parte de alvenaria. Então, você tem a parte lá de tijolos, cimentos e areia. Mas você tem uma outra parte também. Você tem uma parte relacionada à parte elétrica. Você tem uma parte relacionada à parte hidráulica. Você tem outra parte relacionada à parte de telhado. Você tem uma parte relacionada à telefonia e telecomunicações. Então, notem, a sua casa, o desenvolvimento de uma casa é feito não de uma planta, mas de várias plantas. E aí, para cada uma planta dessa, eu tenho uma visão diferente. Então, eu tenho a visão de como é que o eletricista vê, eu tenho a visão de como o engenheiro hidráulico vai vê-la, o mestre de obra e assim por diante. Então, da mesma forma que eu tenho nessa analogia da construção de uma casa, a OML, ela trata da mesma forma. Então, a OML, ela não é formada apenas de uma visão, mas sim de 5 visões. Uma visão física, de como é que essas coisas vão ser implementadas, quais são os servidores, aonde é que esses servidores estarão instalados, qual é a linguagem de programação, quantas camadas o meu software vai ter, vou desenvolver em Java, vai ser Java 7, vai ser Java 8, vou usar o Spring. Então, essa é uma visão física. É como vai ser a implementação do meu software, qual é o hardware que eu vou ter que ter para rodá-lo. Vai ter que ser, no mínimo, um servidor que tenha 64 GB de RAM, tem que ter, no mínimo, 100 GB de espaço e tem que ter, no mínimo, um processador octa-core. Então, isso é a parte física do seu sistema, onde é que ele vai rodar. Eu tenho uma visão de processo, que é a visão de como é que as coisas devem acontecer. Ah, eu vou na padaria, eu quero fazer a compra de um determinado produto, então eu vou ao balcão, pego o meu produto, vou ao caixa e pago por aquilo. É um processo, é uma visão de como é que as coisas devem acontecer para que o meu sistema funcione. Tem uma visão de componentes, que é quais são as partes que o meu software precisa funcionar. Então, se eu estou, por exemplo, gerenciando o passe estudantil, o cartão do estudante é um componente do meu sistema. A catraca é um outro componente. A câmera que faz o reconhecimento facial para saber se o aluno é quem ele diz ser é um outro componente. O Wi-Fi, a ligação em rede que vai ter desse ônibus com a minha rede principal, é um componente também. Então, componente de rede, componente de software, componente de hardware, é uma outra visão. Notem, saber fazer a visualização de um determinado cliente para provar que ele é mesmo. Isso é a visão de processo. Qual é a implementação física disso? Eu vou desenvolver isso em Java utilizando web services na nuvem. Onde é que vai ficar essa nuvem? Vai ficar lá na Azure da Microsoft. Ótimo. Quais são os componentes que eu preciso? Eu vou precisar do Java 8, vou precisar de uma biblioteca que faça reconhecimento visual. Então, o meu sistema ele é formado de várias partes. Uma visão de processo, uma visão física, uma visão de componentes, uma visão de como é que essas coisas se organizam,
Na minha base de dados, para eu poder gerenciar passo estudantil, eu tenho que ter uma tabela de cliente, uma tabela de aluno, uma tabela de créditos, uma tabela de extrato de créditos, de saldo e assim por diante. Então, como é que é feito ou como é que deve ser feita essa minha modelagem? E por final, e deixei ela por último de propósito, uma visão de caso de uso, ou seja, uma visão dos meus atores e das minhas funcionalidades. E nos encontramos exatamente aqui. A parte que vocês se encontram no projeto é exatamente na parte da visão de casos de uso. Ou seja, quais são os meus requisitos, quem são os meus atores. Como eu falei para vocês, ao término da explicação do que é o diagrama, eu vou demonstrar isso aqui para vocês na prática, explicando lá a parte de projeto. Então, repetindo aí, a visão lógica é a visão de como é que essas coisas estão guardadas em relação a regras de negócio. Por exemplo, um aluno pode ter somente um passo estudantil. Um passo estudantil pode ter vários créditos ao longo do ano. Um aluno pode passar até X vezes por mês. Então, existe uma regra de negócio. Uma faculdade pode ter N alunos, um aluno pode ter um cartão pode ter vários créditos, um crédito pode ser utilizado em várias passagens. É a regra de negócio. Uma venda pode ser realizada por um vendedor em relação a um produto. Uma venda pode conter vários produtos e é sempre realizada para um cliente. A minha venda após realizada pode ter um pagamento por cartão de crédito ou por meio de dinheiro. Se for por cartão de crédito, pode ser em crédito online ou crédito à vista. Então, isso são regras de negócio. Uma turma é formada de alunos. Cada aluno está matriculado em um ou mais cursos. Um curso tem várias disciplinas que são ministradas por professores. É aquela regra do 1N, do 1, do 1N, do NN, que o professor de banco de dados já deve ter começado a trabalhar com vocês. Essa é a visão lógica. A visão de casos de uso existe na figura do passo estudantil o ator aluno, o ator faculdade, o ator ônibus ou transporte público. Então, esses são atores que interagem com as minhas funcionalidades. Existe uma visão de processo. Para que um aluno tenha direito a um passo estudantil, ele precisa estar matriculado, estar efetivamente ligado a uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino tem que passar para o DEFTRANS ou agora para o BRB, a condição de aluno e a quantidade de créditos em que ele tem de direito. Então, existe uma visão de processo, uma visão de como é que as coisas devem ser colocadas. Quem é que rege isso? É o MEC? É um decreto do governador? É um decreto federal? Então, isso é uma visão de processo. A visão de componentes é a visão da linguagem de programação em si, dos componentes que vão estar entregues dentro do meu software, e a visão física é a visão de onde é que eu vou instalar de fato. Eu vou instalar o meu software vai rodar no Apache, que vai estar numa máquina Windows, que tem um hardware, um Core i7 com 64 GB de RAM e 1 TB de HD. Bacana? Então, os meus 13 diagramas, eles são separados nessas 5 visões. Então, vamos aos diagramas, tá? Vocês vão ver que os slides, eles têm uma série de informações acerca de quem criou o ML, como é que é essa questão em relação ao AMT, de como é que essas coisas se fundiram. Isso é importante que vocês saibam, mas esse não é o foco. Esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é sair da sala, dessa aula hoje, sabendo quais são os 13 diagramas e para que eles servem. Bacana? Mas não deixem de estudar os outros slides, até porque a gente, na lista de exercícios, vamos trabalhar também com essa parte conceitual. Bacana? Então, aqui eu falei das visões, de como é que elas são. Aqui eu falo dos relacionamentos, vou explicar isso aqui na prática, tá? Eu estou passando aqui, mas vou explicar isso aqui na prática. Então, vamos à figurinha bonitinha aí em relação aos diagramas. Bom, respondendo a pergunta da Samara aí, né? Qual a diferença da visão de componentes para a visão física? A visão de componentes, Samara, é a visão da linguagem de programação. Quais são as bibliotecas que eu tenho que instalar no meu Java? Onde é que eu vou instalar? Quantas camadas eu vou rodar? Eu vou usar o JBoss? Eu vou usar o Glassfish? Isso é a visão de componentes, tá? A visão física eu vou desenvolver o meu software e ele vai rodar em que hardware? Aonde é que eu vou implementar isso? Quais serão os servidores? Bom, no StarML, você vai encontrar esses diagramas aí a depender da sua versão do StarML em separado em partes estruturais e comportamentais. Então, você vai encontrar os diagramas lá em New Diagrama, e dentro dos diagramas você vai encontrar lá Deploy, Object, Compose, Class, Use Case.
Tá? Então, lá, dentro do StarML, você vai encontrar ele na parte de New Diagrama, e dentro do New Diagrama você vai escolher um modelo. Para quem for fazer isso aí no io.draw, a gente faz a partir de uma tela em branco. A gente vai escolhendo os objetos e cria o próprio diagrama. Então, vamos lá. Diagramas estruturais. Nós temos 6 diagramas estruturais. O primeiro deles é o diagrama que a gente chama de diagrama de componentes. Esse diagrama aqui, ó, ele está atrelado diretamente à minha linguagem de programação. Então, ele serve basicamente para demonstrar quais são as partes que eu preciso ter para que meu software funcione, quais são as bibliotecas do Java, quais são as partes do PHP que eu preciso ter para desenvolver o meu software. Então, o diagrama de componentes, ele descreve, como o próprio nome diz, as partes do meu software. Quais são os componentes de desenvolvimento de programação, de desenvolvimento de código, que eu preciso ter. Então, esses componentes, eles são representados como sendo partes do meu desenvolvimento. O desenvolvimento do diagrama de componente, ele anda junto, não quer dizer que ele é feito junto, tá? Mas ele anda junto com o diagrama de implantação. Então, o diagrama de implantação, ele descreve os nós, aonde é que eu vou implantar o meu sistema, como o próprio nome diz, aonde eu vou colocar o meu sistema, em quais servidores. Vai ser um servidor IS, vai ser um servidor Glassfish, vai ser um servidor Apache. Então, o meu diagrama de implantação, ele mostra os nós, aonde eu vou instalar o meu software. E os componentes descrevem quais são as partes desse software. Então, no momento em que eu tenho um desenvolvimento de software, utilizando o diagrama de implantação e o diagrama de componentes, o que a gente tem é a descrição de como é que essas coisas elas são trabalhadas juntas, ou seja, como é que vai ser a instalação desse meu software uma vez que ele esteja pronto. Então, vou mostrar aqui uma figura para cada um desses diagramas. Eu mostro aqui, ó, uma figurinha deles, tá? Então, deixa-me aqui chegar no diagrama de implantação e componentes. Então, tá aqui, ó. Diagrama de implantação e componente. Então, o meu software é formado de 2 nós, onde um nó é o caixa eletrônico, esse cubo aqui, né? Esse retângulo aqui, essa caixa aqui, a gente chama de nó. Então, nesse diagrama aqui, nós temos 12 nós. Esses nós, eles se conversam por meio de um protocolo de rede chamado TCP/IP. Depois vocês vão ver isso aí a fundo, quais são os protocolos, como é que isso acontece, essa comunicação. É a ligação entre eles. E o que, que eu vou instalar dentro desse nó? O que, que eu vou instalar dentro desse servidor? Eu vou instalar um componente chamado gerenciador de caixa eletrônico. Então, dentro do desenvolvimento de software, o que, que eu tenho? O que eu vou instalar e aonde eu vou instalar. Uma outra figura que eu tenho aqui, essa é mais didática, mostra, por exemplo, como é que funciona, por exemplo, o nosso Moodle. Então tá aí, ó, o nosso Moodle funciona assim. Eu tenho uma estação de trabalho, que pode ser um celular, pode ser um desktop, pode ser um tablet. O que, que eu tenho nessa estação de trabalho? Eu tenho um browser. Eu tenho, por exemplo, aqui o Chrome. Bom, então dentro dessa estação de trabalho eu vou me conectar à internet ao servidor que está lá na FacSenac. Bom, o que, que tem que ter esse servidor? Bom, esse servidor ele tem um Apache e o meu desenvolvimento é feito em linguagem PHP. Então, a minha estação de trabalho, ao acessar o servidor por meio de uma conexão à internet, o faz por meio de um servidor de aplicado Apache, que vai rodar o meu sistema, que é feito numa linguagem PHP. Já dentro da FacSenac, dentro de uma LAN, ou seja, dentro de uma rede local, eu tenho um servidor de banco de dados, que vai responder essas requisições aqui, por exemplo, para saber quais são as disciplinas que determinado aluno está matriculado. E o que, que eu tenho dentro desse servidor de banco de dados? Ah, eu tenho uma MySQL, que é o meu SGBD, que é o meu sistema gerenciador de banco de dados, e dentro desse sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho um database que se chama FacSenac. Então, olha só, isso aqui é uma fotografia de como é a arquitetura do meu sistema. Então, esse sistema aqui é um sistema de 2 camadas. Uma camada cliente e uma camada servidor.
aonde a camada cliente faz uma requisição a um servidor, e esse servidor aqui busca dentro de um banco de dados os dados referentes àquela requisição e entrega para aquela estação de trabalho. Então, para que serve um diagrama de implantação em componentes? Para mostrar os nós, onde serão implantados os meus sistemas. Isso aqui pode ser um nó físico, ou pode ser um nó lógico. Isso aqui pode estar na AWS, isso aqui pode estar na DataPrev, isso aqui pode estar dentro da FactSenac, onde, dentro desses nós, eu tenho os meus componentes, quer seja um browser, quer seja um servidor de aplicação, quer seja um SGBD. Bacana? Então, um diagrama de implantação em componente, ele descreve como deve ser a minha arquitetura sistêmica do meu projeto. Então, ele é um diagrama estrutural, porque ele mostra a estrutura, algo rígido, algo fixo, algo que muda muito pouco. Não quer dizer que não muda, mas é que muda muito pouco. Então, dentro dos diagramas estruturais, eu vou ter aspectos, como o próprio nome diz, fixos, mais rígidos. Um deles são os componentes. No momento que eu desenvolvo o meu programa usando PHP, eu não vou ficar mudando a minha linguagem de programação do meu sistema a todo momento. Nem tampouco vou ficar mudando qual é o meu SGBD e nem o meu servidor de aplicação. Então, são estruturas mais rígidas. Bacana? Então, os dois primeiros diagramas são esses aí. Só que no momento em que eu tenho esse diagrama, onde eu vou instalar o meu sistema, é necessário também saber quais são as regras de negócio em relação a ele. Esse diagrama você define a parte física, assim, tá? Respondendo o Olaf aí, sim, esse diagrama de implantação, ele é de fato a definição da minha parte física. É ele que vai definir qual é o tipo de hardware e como é que vai ser a ligação. Se vai ser por 3G, se vai ser satélite, se vai ser uma LAN, WAN e assim por diante. Se eu vou usar JDBC, TCP/IP, então tudo que for referente à conectividade, tudo que for referente a hardware, eu vou colocar no meu diagrama de implantação. Vocês já devem estar trabalhando com o professor de banco de dados as aulas iniciais em relação à modelagem, onde você sabe o que é uma entidade tem determinados atributos, esses atributos se correlacionando às outras entidades, que são os relacionamentos. Então, no linguagem de desenvolvimento de software, o que a gente tem são a minha modelagem de banco de dados, que a gente conhece como MER. Então, para a linguagem estruturada, eu tenho um modelo de entidade e relacionamento. Para uma linguagem orientada a objeto, eu tenho o diagrama de classes. O que é o diagrama de classes? É o diagrama que permite descrever as regras de negócio e a associação entre elas. Então, naquele exemplo que eu coloquei, uma turma é formada de vários alunos, uma revista é formada de vários artigos, um produto pode estar em várias cestas de compras, um determinado posto de saúde atende várias pessoas para entregar ou aplicar vacinas. Então, a pessoa pode ser vacinada com várias vacinas, mas não a mesma vacina várias vezes. Então, não posso ter a mesma vacina de tétano várias vezes, a depender da idade da onde que eu tomei, né, a data que eu tomei essa vacina. Então, são regras de negócio. Então, a mesma analogia que a gente tem em um banco de dados em relação à entidade, em relação a atributos, relacionamentos, eu tenho também para diagrama de classes. Então, o diagrama de classes reflete as regras de negócios colocadas nos meus bancos de dados. E se eu tenho um banco de dados, por óbvio, numa linguagem orientada a objeto, eu vou ter os meus objetos. Então, se eu tenho lá um diagrama de classe que me diz assim, vamos imaginar que eu esteja fazendo um banco de aluguel de carro. Então, eu tenho o cliente, eu tenho um carro e eu tenho uma tabela aluguel. Então, o cliente pode alugar vários carros, e um carro pode ser alugado por vários clientes. Então, imagine que eu, Edilberto, acabei de alugar um Fiat Uno. Então, Fiat Uno é um objeto da classe carro. Edilberto, nesse caso, é um objeto da classe cliente. No momento em que eu realizar o pagamento, vamos imaginar que o aluguel tenha sido R$100. R$100, nesse caso, é um objeto da classe pagamento.
Se eu estivesse, por exemplo, fazendo analogia com uma classe de alunos, tirando as meninas da turma, todo mundo é objeto. Então, na hora que eu descrevo lá, o Tiago é um aluno da classe ADS GTI Noturno. Então, o Tiago é um objeto da classe aluno. Na hora que eu coloco lá, o Wagner é um objeto da classe aluno, porque eu personifico dentro de uma classe um objeto. Assim como eu falar de um carro, né? Se eu pego, por exemplo, e falo lá, BMW X3, ele é um objeto da classe carro. Se eu falo helicóptero, é um objeto da classe veículo. Cada coisa que eu colocar dentro de uma classe e a retirar lá de dentro é um objeto. Então, se eu tenho um produto, um objeto da classe produto, se eu estivesse falando numa CIA, seria um vestido. O objeto da classe produto numa padaria seria o pão. O objeto da classe produto numa loja de informática seria o monitor. Então, o objeto é a descrição, a personificação ou a instância de uma classe. Então, quando eu quero mostrar as regras de negócio, um cliente pode alugar vários carros. Bom, quais são os carros que você tem nessa concessionária? Aí eu descrevo quais são os carros por meio do diagrama de objeto. Aí vai estar lá, Camaro, BMW, e todos os outros carros que vocês poderem lembrar, e agora não me fugiu o nome de carro. Então, no momento em que você tem os objetos de uma classe, o que, que você tem? Um diagrama de objetos. Então, para que serve o diagrama de objetos? Para instanciar uma classe. Tá simples assim. Quando você quer exemplificar, quando você quer descrever o que pode estar contido dentro de uma classe, você usa o diagrama de objetos. O diagrama de pacotes é, por fim, o diagrama mais simplório. Não existe diagrama mais simplório do que o diagrama de pacote. O que, que ele é? Ele é uma simples descrição de quais partes são divididas no meu sistema. Só isso. A figura que representa um diagrama de pacotes é um retângulo. Então, imagine o seguinte, vocês chegam na FAC Senac e aí vocês vão encontrar lá vários sistemas. Então, você tem o sistema da portaria, você tem o sistema lá do atendimento ao usuário, você tem o sistema acadêmico, você tem o sistema de faltas, tem o sistema de pagamentos, sistema de biblioteca. Então, se eu quero descrever isso, simplesmente eu vou fazer 5 retângulos. Um retângulo para a biblioteca, um retângulo para o acadêmico, um retângulo para o atendimento ao usuário e um retângulo para a porta de portaria. Simples assim. Um diagrama de pacotes simplesmente descreve quais são as partes do meu sistema. Então, o diagrama de pacotes serve simplesmente para você descrever como é que deve ser, ou como é que deve ser realizada a divisão de um determinado sistema ao longo de um desenvolvimento. Então, no momento em que você pensa em um desenvolvimento de software, no momento que você pensa na divisão de um sistema, você está dizendo para ele que um sistema pode ser dividido em várias partes. E essa divisão em várias partes vai se dar em forma de, colocar assim, módulos. Então, a palavra mais didática que a gente tem isso aí é módulos. Um diagrama de pacotes nada mais é do que, ou são módulos. A divisão de um sistema em várias partes me descreve um módulo. E, por último, o diagrama de estrutura composta. Esse é um diagrama novo assim, da OML 2.0, né, mas já tem alguns anos aí. Ele simplesmente descreve como é que deve ser a colaboração de uma parte do sistema com outra. Então, vamos imaginar, naquele exemplo que eu coloquei para vocês, do passo estudantil. Então, existe um sistema lá no DFTrans, que tem uma base de dados que me diz quais são os transportes públicos que passam em determinado local. Existe uma base no MEC que diz que você é aluna da determinada instituição de ensino. E existe um BRB que faz a avaliação desse crédito no depósito e nas retiradas no momento em que você vai gastando esses créditos, para eu poder repassar para a empresa de ônibus, por exemplo, a empresa X. Então, no momento em ou para o metrô, por exemplo. Então, quando eu quero descrever como é que essas partes colaboram, eu faço um diagrama de estrutura composta. Então, funcionaria assim. Eu tenho uma parte do aluno,
eu tenho uma parte do transporte público, eu tenho uma parte do DFTrans e uma parte específica do BRB. Eu provo para você que você é meu aluno, o BRB vai lá e coloca crédito em relação a você. Você gasta isso num transporte público qualquer e depois eu, BRB, transfiro esse valor para a empresa, para o metrô. Então, como é que as coisas se colaboram? Como é que é feita essa troca? Quando eu quero demonstrar isso, eu faço isso por meio de um diagrama chamado de estrutura composta. Outro exemplo, eu estou no Mercado Livre. Aí no Mercado Livre, eu quero fazer a compra de um determinado produto. No momento em que eu faço a compra desse produto no Mercado Livre, eu estou instanciando com o Mercado Livre. Mas eu, Mercado Livre, quero que a gerência desse pagamento seja pelo PagSeguro. Então, o PagSeguro é um outro componente. Então, no momento em que eu, cliente, faço a compra de um produto, eu faço a validação desse pagamento com o PagSeguro. O PagSeguro vai dizer se foi recebido ou não, informa para o Mercado Pago, informa para o Mercado Livre, e o Mercado Livre informa para mim que está tudo ok. Aí eu entrego o meu produto para a empresa de Correios e Telégrafos ou outra transportadora, e ela vai entregar. Então, como é que é a colaboração entre si? Eu me comunico com o Mercado Livre. O Mercado Livre se comunica com o Mercado Pago e a PagSeguro. Depois, ele se comunica com os Correios para entregar o produto e eu faço a intermediação entre eles. Então, quando eu quero mostrar como é que é a colaboração entre determinadas partes do meu sistema, eu faço isso por meio do estrutura composta. Lembrando que, para cada um desses diagramas que estou explicitando aqui, vocês vão encontrar, no mínimo, 1 ou 2 slides explicando, dando exemplo em relação a cada um deles, mostrando como é que funciona, tá? O que eu estou fazendo aqui é o resumo, é só o que cada um tem de mais importante. Bacana? Então, esses são os 6 diagramas comportamentais. Aliás, desculpa, esses são 6 diagramas estruturais, aqueles que têm pouca mudança, aqueles que são mais fixos em relação às coisas a que eles descrevem. Uma outra forma de dividir os meus diagramas são em diagramas comportamentais. Aí nós temos 7, onde 3 deles são puramente comportamentais, está aqui, e 4 deles são diagramas que a gente chama de interação e comportamentais também. Então, os diagramas de interação, eles também são diagramas comportamentais. Então, o diagrama de comunicação, ele é de interação e comportamental. O diagrama de casos de uso, ele é simplesmente comportamental. E para que serve, ou qual é a característica básica dos diagramas comportamentais? São diagramas que, como o próprio nome diz, ele descrevem comportamentos de como é que o sistema deve responder a uma determinada ação. E aí, respondendo a pergunta do Juan, sim, os diagramas eles são feitos de maneira separada, só que alguns andam muito atrelados com outros. Por exemplo, o diagrama de implantação e componentes, eles são quase que um diagrama único, apesar de você poder fazer o diagrama de componentes separado do diagrama de implantação. Mas o nosso projeto, eu coloquei para vocês um exemplo de como é que é mais na vida prática. Na vida prática, a gente acaba entregando os dois como se fosse um só. Os outros, a gente entrega de maneira separada. Mas, lembrando de novo, apesar de serem 13 diagramas, alguns deles são pouquíssimo utilizados, raros casos a gente utiliza. Né? Os que mais a gente utiliza é o diagrama de componentes e de implantação, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe. Esses são os diagramas que a gente mais utiliza. Então, ó, o diagrama de caso de uso é, sem dúvida, o diagrama mais utilizado. O diagrama de implantação em componente, que você mostra a arquitetura. E o diagrama de classes. Esse diagrama de classes aqui, galera, é o diagrama mais importante que tem da OML, tá? Não quer dizer que ele seja mais utilizado, mas ele é o mais importante, porque ele descreve as regras de negócio do seu sistema como um todo. Os demais diagramas, eles são utilizados em coisas muito específicas. Exemplo, eu vou fazer um sistema em que tem regras de negócio muito, muito complicadas. Então, por exemplo, o sistema de codificação penal. Então, um meliante foi preso e agora vou ter que fazer o cálculo da sua pena, em referência à quantidade de crimes que ele cometeu, se ele é réu primário, se não é, se ele tem agravantes, se foi crime hediondo, se não foi, e assim por diante.
Então, esse sistema, ele tem muitas regras. Então, ele não dá para ser feito simplesmente utilizando um diagrama de caso de uso. Eu vou ter que usar um diagrama de sequência, eu vou ter que usar um diagrama de estrutura composta. Por quê? Porque ele é um diagrama, ele é um sistema, desculpa, que tem muitas partes e ele tem muitas regras. Agora, se você faz um sistema que tem uma visão de senso comum mais fácil de ser entendida, por exemplo, um sistema de locação de carro, um sistema de venda de equipamentos, um sistema para controlar venda de passagens aéreas, em que, apesar de ser um sistema grande, tem uma regra de negócio bem básica, que é alguém compra uma passagem aérea que lá dá direito a você aí um voo e uma cadeira. Então, assim, não há muita novidade nisso. Agora, se você pega um sistema para fazer controle de drones e de como é que esses drones devem ser autenticados e gerenciados para voos militares e paramilitares, por exemplo, aí já é um sistema que foge muito à regra comum, a gente não conhece a regra de negócio, então, facilmente, a não ser quem seja do meio. Então, para esses casos, aí a gente faz o trabalho com mais diagramas. Assim como é a construção de uma casa. Se você vai construir uma casa simples, você vai usar essas plantas que a gente conhece aí no básico. Agora você vai construir um prédio de 100 andares, em que ninguém fez, ou poucas pessoas fizeram, você vai ter que se ater a mais diagramas, a mais plantas, né? Você vai ter que se ater a coisas que você, numa casa comum, você não se ateria. Por exemplo, velocidade de vento, questão relativa à envergadura. Você vai construir uma ponte. Uma ponte não é algo simples de construir, né? Você se vai em cima de um mar, em cima de um rio, dilatação, formas que você tem enquanto ela, se ela vai ser curvada, se ela vai ser suspensa, quantos pilares. Então, é alguma coisa complexa de fazer. Bacana? Então, quanto mais complexo o sistema, em via de regra, mais diagramas a gente utiliza. Bom, quem diferencia essa questão dos componentes e da implantação, respondendo a pergunta aí do Tiago, ela é uma divisão mais, vamos colocar assim, de desenvolvimento e de implantação. Se você fala assim para mim, o meu software vai rodar utilizando .NET e o meu .NET vai utilizar a linguagem C++. Isso é componente. Se eu falo assim, ó, o meu sistema vai rodar na Azure, num servidor IS 7.0 com 64 GB de RAM. Isso é implantação. Então, o diagrama de implantação se atém ao hardware, aonde eu vou instalar, ao servidor, à máquina. Enquanto o diagrama de componentes, desculpa, ele vai se ater à linguagem de programação, as partes que vão estar compostas em relação ao meu sistema. Então, se a gente pudesse fazer uma divisão, a gente poderia fazer assim: componentes, desenvolvimento, linguagem de programação, partes, componentes, bibliotecas. Diagrama de implantação, servidor, nó, protocolo de rede, quantidade de camadas de acesso, projeto físico, projeto lógico de rede. Então, são coisas mais em relação à sua infraestrutura. Né? Vou colocar isso na nuvem, vou colocar isso on-premise, vou colocar isso fisicamente na minha máquina, isso é diagrama de implantação. Vou desenvolver com qual linguagem de programação? Será orientado a objeto? Será estruturado? Diagrama de componentes. Pois bem, vamos aos diagramas comportamentais. O diagrama de máquina de estado, ele simplesmente mostra o estado que determinado objeto tem. Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou desenvolvendo um sistema de loja de material de construção, estou fazendo um sistema para a Demacon. Então, a lâmpada que eu estou vendendo para a Demacon, ela pode ter em vários estados. Ela pode estar no estado em estoque, ela pode estar no estado vendida, ela pode estar no estado em garantia, ela pode estar no estado a ser entregue. Então, um objeto ele pode estar em vários estados. Um aluno na minha faculdade, ele pode estar em vários estados. Ele pode estar matriculado, ele pode ser egresso, ele pode estar com a matrícula trancada, ele pode ser um aluno da grade fechada, ele pode ser um aluno de dependência. Então, o aluno tem vários estados. Eu posso, por exemplo, colocar numa questão de ligado ou desligado, né? A minha catraca está fechada quando eu não reconheço o usuário. A minha catraca está aberta quando eu reconheço o meu usuário. Então, a catraca ela tem dois estados: ou fechada, né, bloqueada, ou aberta e dou passagem. Então, esses são os estados. Se eu quero demonstrar que um determinado objeto
tem determinado estado, o diagrama que eu utilizo é o máquina de estados. Se você pegar como exemplo didático, é você pegar uma luz, ou ela está acesa, ou ela está apagada. Neste exemplo, a luz tem apenas 2 estados. Agora, se você pegar a lâmpada enquanto objeto de venda, aí, neste caso, ela pode estar de diversos estados, como eu falei para vocês, né? Vendido, entregue, em garantia, quebrada e assim por diante. Não há uma sequência, tá, Wolof? Os diagramas de implantação, o diagrama de componente, os diagramas comportamentais, como caso de uso e atividade, eles não têm uma sequência. O que acontece em relação ao desenvolvimento de um software? Inicialmente, como a gente está trabalhando com requisitos, aí é uma sequência de vivência prática, tá? Não quer dizer que a OML faça dessa forma. Mas eu entendo a inquietação para saber, assim, qual é o diagrama que eu faço primeiro, qual é o diagrama que eu faço segundo, não é isso? Então, eu vou colocar para vocês aqui o que acontece no desenvolvimento usual na prática. Primeiro diagrama a ser feito, diagrama de caso de uso. Segundo diagrama a ser feito, quando é feito, diagrama de atividade. Se eu faço diagrama de caso de uso e de atividade, e a regra for muito específica, tiver muita coisa que fazer, o próximo diagrama é diagrama de sequência. Feito esses 3 diagramas aí, eu parto para o diagrama de classes. Uma vez feito o diagrama de classes, eu faço o diagrama de implantação e de componentes. Então, a regra seria essa. Agora, no mercado, como a gente não usa, muitas vezes, o diagrama de atividade e de sequência, o que fica geralmente é, faço o diagrama de caso de usos, depois faço o diagrama de classes, e depois faço o diagrama de implantação em componentes. Então, esses 3 diagramas são o que, na maioria dos projetos, a gente entrega. E a sequência é essa: caso de uso, classe, componentes e implantação. Mas a UML, ela não traz nenhuma regra de sequenciabilidade de execução dos diagramas, eles são totalmente distintos. Tá? Você pode fazer o diagrama de comunicação antes do de sequência, de interação geral e assim por diante. O que acontece é que, no desenvolvimento de software, por ele ter um certo rito, a gente acaba utilizando um e outro em primeiro. Então, máquina de estados é isso aí, ele simplesmente diz os estados que um determinado objeto tem. O diagrama de caso de uso, já mostrei para vocês, ele mostra os atores, os casos de uso e as relações entre eles. Ou, em outras palavras, os atores e os requisitos funcionais que esses atores podem ou não acionar. O diagrama de atividade é para quem conhece fluxograma, ele é a mesma coisa do diagrama de atividade. Ele é o fluxograma da OML. O diagrama de atividade, ele mostra as coisas que devem ser realizadas para atingir determinado objetivo. Então, por exemplo, eu quero me matricular na faculdade. Então, eu quero fazer um curso superior. Então, de acordo com o diagrama de atividade, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu tenho que fazer um processo seletivo, tem que ser aprovado no vestibular, depois eu faço a matrícula, uma vez feita a matrícula, eu vou fazer a inscrição de uma turma, vou ser aprovado nas disciplinas, e depois de aprovado nas disciplinas, eu faço a requisição do meu diploma. Então, o diagrama de atividade, ele mostra as etapas a serem realizadas. Naquele exemplo que eu coloquei para vocês do Mercado Livre ou do OLX. Então, no diagrama de atividade, eu primeiro faço a busca de um determinado produto, escolho o produto, coloco ele na minha cesta de compras, depois faço o pagamento dos produtos que eu quero, comprovado este pagamento, esse produto é entregue para mim. Então, o diagrama de atividade, ele mostra a ordem que as coisas devem ser executadas. Ele mostra também a sequência em que essas coisas devem ser executadas no tocante às, como o próprio nome diz, atividades. Isso. É isso aí, Thiago. Então, não há que se falar em ordem padrão, não há que se falar em ordem não obrigatória. O que acontece é que as metodologias utilizadas, como a Scrum, como o RUP, a própria Cascata, elas trouxeram algumas vertentes de desenvolvimento de software, quer seja com requisitos, análise, projeto e desenvolvimento. Com isso, alguns diagramas trabalham melhor uns com os outros. Então, por exemplo, se eu falo lá de requisitos e falo de regras de negócio e falo de projeto, estou falando de diagrama de caso de uso. Se eu estou falando de implementação, estou falando de regras de negócio, então falo de diagrama de classes.
Se eu falo da implantação do meu projeto, estou falando de nós e de hardware. Então, estou falando de diagrama de implantação. Se eu desenvolvo um projeto, é porque eu estou utilizando uma linguagem de programação, então eu estou falando de componentes. Então, na verdade, não é que o diagrama AOML tem uma sequência. Na verdade, o que acontece é que a metodologia de desenvolvimento de software tem uma sequência e eu utilizo para cada uma dessas etapas da metodologia vamos colocar assim, o melhor diagrama que se adequa a ele. Então, basicamente, funciona dessa forma. Mas a OML em si é uma caixa de ferramentas. E essa caixa de ferramentas você vai puxar um diagrama lá, dependendo de onde você vai mexer. Então, se você vai mexer numa porta, você vai pegar tais ferramentas. Se você vai mexer na parte de ferragem, você vai pegar outras ferramentas. Se você vai desenvolver um sistema que é para celular, alguns diagramas são importantíssimos. Se você vai desenvolver um sistema que é um sistema para a área científica, para fazer cálculo de genoma, por exemplo, são outros diagramas. Então, a depender do seu problema, a depender do seu sistema, você vai escolher determinado diagrama. Pois bem, então falamos aí dos 3 diagramas comportamentais. O de máquina de estado, que mostra o estado de um objeto, o de caso de uso, que mostra os atores e os requisitos funcionais, e o diagrama de atividade, que mostra a sequência que as atividades devem ocorrer. Então vamos aos últimos 4 diagramas, que são diagramas de interação. Notem que aqui tem um N, tá? Esse diagrama de interação é um diagrama, ou são diagramas que, uma vez que você fez alguma pergunta para ele, interagiu com ele, ele vai te dar alguma resposta. Então, os diagramas de interação com N são aqueles que exigem de você uma mensagem, algo que deve ser respondido a partir de uma pergunta feita. Então, o diagrama de sequência é o primeiro diagrama destes, que, como o próprio nome diz, mostra a sequência, os passos que devem ser executados dentro da minha funcionalidade para que eu consiga fazer a implementação de um determinado requisito. Então, por exemplo, eu vou fazer a venda de um determinado produto para um cliente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar esse produto e verificar qual é o valor dele. Verifiquei qual é o valor de venda? Verifiquei. Vamos imaginar que ele custe R$100. Eu vou pegar esse produto, colocá-lo na cesta de compra, e no momento em que eu for realizar o pagamento dele, eu vou lá no estoque, diminuo o seu produto do estoque, depois eu faço a verificação do pagamento realizado, e uma vez verificado o pagamento realizado, eu coloco aquele produto à disponibilidade do cliente para ser entregue. Então, não há que se falar de colocar o produto para ser entregue antes de realizar o pagamento. E não há que se falar de vender um produto que não tem em estoque. Então, eu tenho que seguir determinadas regras, determinadas sequências, para que algumas coisas funcionem. Então, eu não posso imaginar que uma determinada venda ocorra sem um produto. Eu não posso imaginar que a entrega de um produto ocorra antes da venda. Então, quando eu preciso descrever como é que essa sequência deve ser realizada, eu descrevo isso por meio de um diagrama chamado diagrama de sequência. Ele mostra os objetos, ele mostra as mensagens que são trocadas entre os objetos. Então, quando eu quero mostrar as mensagens em que são trocadas entre os objetos de maneira sequencial, diagrama de sequência. Mas se eu quero mostrar essas mensagens que são trocadas entre os objetos sem me importar com a ordem, eu faço por meio do diagrama de comunicação. Então, se eu quero demonstrar que determinadas mensagens ocorrem em sequência, em ordem, diagrama de sequência. Se eu quero mostrar que determinadas mensagens ocorrem no meu sistema, mas não estou preocupado com a ordem, diagrama de comunicação. Diagrama de interação geral. O diagrama de interação geral, ele se assemelha muito ao diagrama de atividade. Para que ele serve? Enquanto o diagrama de atividade está preocupado com uma coisa a ser feita, um requisito, o diagrama de interação geral está preocupado de como é que os sistemas vão se interagir. Exemplo, eu vou lá no Banco do Brasil e vou fazer um depósito. Então, qual é a atividade a ser feita? Eu coloco o meu usuário, eu coloco a minha agência, a minha conta e o valor a ser depositado. Coloco o envelope, ele vai ler o envelope e vai me dar um comprovante dizendo que eu depositei lá R$100. Perfeito. Se eu quero agora usar esse dinheiro para colocar crédito no meu celular da TIM, estando no Banco do Brasil,
Aí eu saio da esfera do banco, eu já interajo com outros componentes. Então, eu vou ao Banco do Brasil e falo assim, olha, eu quero colocar R$ 30 de crédito nesse celular da TIM. Então, o Banco do Brasil primeiro vai reconhecer se eu tenho R$ 30 na conta. Verificado que eu tenho R$ 30 na conta, ele vai lá na TIM e fala, olha, eu preciso colocar R$ 30 nesse celular. Esse celular é seu? É da TIM? A TIM vai responder, olha, esse celular é meu. Pode colocar crédito nele. Aí o Banco do Brasil vai depositar R$ 30 na TIM. A TIM recebeu esses R$ 30, a TIM vai converter isso em créditos para aquele número de telefone e vai responder para o Banco do Brasil. Crédito colocado. O Banco do Brasil vai retirar os R$ 30 da minha conta e vai me dar um comprovante. Então, notem, o diagrama de interação geral, ele vai descrever como é que essas coisas acontecem, mas com vários entes. Eu poderia colocar o exemplo aqui do Banco do Brasil e da TIM, mas ele serve também para o OLX, para o Mercado Livre, naquele mesma forma que eu exemplifiquei para vocês. Estou fazendo uma compra na Amazon e vou fazer o pagamento disso por meio do eBay. Então, eu interajo com a Amazon interage com o eBay, comprovando o pagamento realizado, depois a Amazon faz a interação comigo e com os correios para fazer a entrega do meu produto. Então, quando eu quero mostrar como é que vários sistemas se interagem, eu uso o diagrama de interação geral. E, por fim, para encerrarmos essa segunda parte da aula, conforme prometido, entre as 21h20 e as 21h30, o diagrama de tempo. Eu quero demonstrar que algumas coisas ocorrem no meu sistema, mas esse tempo ele precisa ser rígido, ele precisa ser cronometrado, eu preciso ter um relógio por trás disso. Então eu vou fazer um sistema, por exemplo, para controlar o desenvolvimento de um concurso público. Então imagine o seguinte, na hora que alguém abre o edital para o concurso público, como o da Polícia Civil, existe um tempo em que esse edital vai estar aberto e que permite a inscrição. Então, a inscrição vai ser dada do dia 1º de fevereiro ao dia 20. Quando chegar no dia 20, o sistema tem que tirar a página de inscrição, porque entre o dia 20 de fevereiro e o dia 28 vai ser o período em que as pessoas vão poder entrar com pedido de não pagamento da minha taxa de inscrição, de isenção de pagamento de taxa. Aí, entre os dias 28 e dia 10 de março, vai ser o tempo para comprovar que você não precisa pagar aquela taxa, né? Você vai comprovar que você tem direito ao não pagamento daquela taxa. A prova vai ser feita, você vai fazer a prova está marcada para o dia 20 de março. Então, no dia 20 de março, eu vou mostrar a página de localização da prova. E aí, depois do dia 20 de março, eu vou mostrar a página que você vai poder entrar com os recursos. Depois eu vou mostrar a página que vai entregar o gabarito, e assim por diante. Então, existe um tempo que deve ser gerenciado para que eu mostre cada tela. Só que esse tempo não é gerenciado pelo sistema. Existe uma entidade maior que me diz que o tempo a ser seguido é este. Neste caso, lá o do CESP, da FCC e assim por diante. Então, o diagrama de comunicação e o diagrama de sequência, respondendo a pergunta aí do Tiago, eles não eliminam um ou outro. Eles simplesmente dizem o seguinte, eu quero saber qual é a ordem que as mensagens são trafegadas no meu sistema, porque eu quero saber em que dado momento eu vou a Claro, em que dado momento eu vou a eBay, em que dado momento eu vou a Visa. Então, eu quero saber qual é o exato momento em que eu aciono tal mensagem. Bom, eu não estou preocupado com a sequência, eu quero saber quantas mensagens são enviadas para a TIM, quantas mensagens são enviadas para a eBay. Aí é diagrama de comunicação. Um é mais para saber a quantidade de recursos de rede que eu preciso, diagrama de comunicação. E o outro é para você saber a regra de negócio de como é que esse serviço de mensageria deve chegar. Bacana? Então, vou fazer um resumo aqui bem rápido dos 13 diagramas. Então, primeiro, os diagramas podem ser divididos em duas grandes partes. Os estruturais, que são rígidos, fixos. Não quer dizer que sejam imutáveis, tá? Quer dizer que eles são alterados com pouca frequência. Desculpa, eles são alterados com pouca frequência. E temos os diagramas ditos comportamentais, que são aqueles mais maleáveis, os que são modificáveis, os que mostram comportamentos. Se esses comportamentos são mostrados por meio de mensagens, eles são diagramas de interação. Então, se eu quero demonstrar as regras de negócio do meu banco de dados, diagrama de classe.
Se eu quero exemplificar o que tem dentro do meu banco de dados dentro de uma classe, diagrama de objetos. Se eu quero mostrar qual é a linguagem de programação e as bibliotecas, diagrama de componentes. Se eu quero mostrar quais são os nós, qual é o hardware, qual é a infraestrutura do meu projeto, diagrama de implantação. Se eu quero mostrar quais são os módulos do meu sistema, qual é a divisão que é feita no meu sistema, diagrama de pacote. E se eu quero mostrar a colaboração entre eles, diagrama de estrutura composta. Agora, para os diagramas comportamentais. Se eu quero mostrar o estado que um determinado objeto pode estar ao longo do tempo, máquina de estado ligado, desligado, vendido, entregue, em trânsito. Se eu quero mostrar quais são os atores que lidam com o meu sistema, cliente, vendedor, fornecedor, aluno, professor, diagrama de caso de uso. Se eu quero mostrar o fluxo de como é que isso ocorre, o fluxograma, diagrama de atividade. Se eu quero mostrar as mensagens que são trocadas entre os objetos de maneira ordenada, sequência. Se eu quero mostrar as mensagens que são trocadas entre os objetos, mas eu não me preocupo com a ordem. A palavra-chave aqui, tá, galera, é atemporal e aqui é temporalmente, né, ou por temporalidade. Se eu quero descrever como é que é uma relação do diagrama de atividades com outros sistemas, interação geral. Esse aqui é o mais fácil, né? Diagrama de interação, interação geral. Esse aqui ninguém erra. Esse aqui é muito, muito fácil. Too easy. E o diagrama de tempo, que é aquele que segue um determinado cronograma, quer seja de dias, quer seja de horas e assim por diante. Então, por fim, nós temos aí os 13 diagramas. Esses 13 diagramas, a depender do que você quer mostrar, é o que você vai usar. E temos aí um outro diagrama, que é o profile, mas ele não fica aí, ele não é demonstrado por meio de uma figura, porque ele serve para você poder criar outros diagramas, tá? Isso aí nasceu na UML 2.2. Bacana, galera? Falamos aí pra caramba, né? Para não dizer falamos, eu falei pra caramba aí, né? Eu espero que a mensagem tenha sido clara. O legal da gente poder gravar a aula é que depois vocês podem ver, rever e ver de novo, e depois botar até no sound forte para dar uma amenizada aí nas gagueiras, como é que a gente fala, na afinação e assim por diante. Ficou claro, pelo menos ter uma ideia geral, eu não espero que vocês, numa primeira saraivada assim, de informações, vocês entendam tudo de todos os diagramas. A ideia é que vocês tenham uma noção básica de cada um deles, se atendo principalmente a esses que eu coloquei aí para vocês, que é o que estaremos dentro é o que está dentro, na verdade, né, dentro do nosso projeto interdisciplinar. Bacana? Bom, são 21h37 aqui no meu relógio, e aí nós temos aí mais 10 minutinhos de aula, né? E aí, nesses 10 minutinhos de aula, eu não vou colocar assunto novo, eu vou simplesmente demonstrar para vocês como é que nós faremos, na aula que vem, o desenvolvimento do diagrama de caso de uso. Bacana? Então, para desenvolver o diagrama de caso de uso do nosso projeto interdisciplinar, agora estou falando do projeto interdisciplinar, para a disciplina de engenharia de software, nós vamos utilizar o io.draw para desenvolver o nosso diagrama de caso de uso. Então, voltando lá no nosso modelo, então vou pegar o nosso modelo aqui, e aí me digam se vocês estão visualizando já o modelo aí, por gentileza. Então, esse modelo aqui, já conseguem visualizar? Obrigado. Então, ó, esse modelo aqui, onde é que nos encontramos hoje, né, dia 30 de março? Nos encontramos no nosso primeiro ponto de controle, que na verdade não aconteceu por conta de toda essa sazonalidade que a gente está vivendo aí. Então, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos desenvolver esse diagrama de caso de uso, esse projeto, já para fazer a sua entrega agora no mês de maio. Tá? Então, esse diagrama que estou trabalhando aqui com vocês, este aqui, ó, que eu vou começar a fazer com vocês na prática, tá? Eu vou desenvolver com vocês vários diagramas como esse aqui. Então, na nossa lista de exercícios, se vocês bem notaram lá no finalzinho dela, nós temos os estudos de caso, tá? Então, deixa eu pegar aqui a lista de exercício. Então, na lista de exercício, nós vamos desenvolver vários diagramas de caso de uso. Cadê?
Então, esse aqui é o caso de uso da Azul. Cadê? Nós temos o caso de uso da matrícula. Aqui, ó, aqui embaixo, no finalzinho da lista, lá na página 21, nós temos vários estudos de caso. Nós vamos resolver isso aqui a partir da aula que vem, tá? Então, ó, nós temos aí um estudo de caso de videolocadora, um estudo de caso de curso de informática, de venda de passagens aéreas, que é aquele site que eu abri lá da Azul, de escritório de advocacia e assim por diante. Então, nós vamos resolver isso aqui em sala de aula, nessa aula online aqui. Para fazer isso, e entregar um diagrama de caso de uso similar ao que nós temos aí no projeto interdisciplinar, que é esse aqui, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que, ao longo desta semana, vocês peguem o projeto e tomem as rédeas dele novamente. De que maneira? Colocando as etapas, as tarefas a serem realizadas lá no Kanban, lá no Trello, como eu mostrei para vocês, e desenvolver o nosso escopo do projeto. Então, o nosso escopo do projeto, que foi, inclusive, uma coisa que eu fiquei em sala de aula para tirar dúvidas de vocês, é o que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Então, nos encontramos hoje no dia 30, né? Tá faltando dia 30 aqui, né? Pulou aqui. Na verdade, aqui tem o dia 30, né? Então, o desenvolvimento do escopo do projeto, ele passa aqui pelo dia 30, que é hoje, né? Então, o desenvolvimento do escopo do projeto, ele está aqui. Aqui. Então, o desenvolvimento do escopo do projeto, ele vai se dar hoje. Vocês vão fazer essa parte de escopo do projeto com a listagem dos requisitos e a parte específica destes requisitos. Que parte é essa? A parte em que a gente descreve o que o meu sistema irá fazer. Professor, a gente já fez isso, inclusive fizemos em sala de aula. Você tirou as dúvidas lá nossas em relação a quais eram os requisitos. Sim, mas vamos dar um passo para trás, até porque tem pessoas aí, deve ter grupos que não veem esse documento há 15 dias, ou pelo menos há 3 semanas, aí, ou no mínimo 2 semanas, né? Ou há cerca de 3 semanas. Então vamos dar um passo para trás, para que todo mundo esteja no mesmo capítulo no livro. Então, o que vocês vão definir ao longo dessa semana é isso aqui, ó. Vocês vão usar esse documento como modelo, tá? Esse link aqui está lá na página de projeto interdisciplinar. Então, lá na página de projeto interdisciplinar, vocês vão ter um link para este modelo aqui, para esse projeto. Bacana? E dentro desse modelo aqui, vocês vão desenvolver a parte inicial aqui relativa ao escopo, aos requisitos funcionais. Bacana? Então, ao longo dessa semana, eu preciso que vocês desenvolvam esses requisitos, que descrevam os requisitos que vocês vão trabalhar. Não precisa trabalhar com os requisitos funcionais, tá? Não funcionais. Basta trabalhar com os requisitos funcionais, que é esse aqui, ó. Os não funcionais, vocês não precisam trabalhar agora. A gente vai descrever isso aí depois. Tá? E da onde eu estou retirando isso aí? Eu estou retirando isso aí da nossa parte de modelo, da nossa página de projeto interdisciplinar. Então, na página de projeto interdisciplinar, vocês vão encontrar aqui, primeiro, o cronograma, aquele lá que eu mostrei, o plano de ensino e assim por diante. E vocês vão encontrar aqui, ó, o modelo do projeto, que é aquele exemplo lá, ó. Vocês vão pegar esse aqui, vão salvar como? Da mesma forma que eu ensinei em sala de aula, fazendo compartilhamento aqui, colocando os e-mails dos colegantes, dos integrantes dos grupos. E aí, na próxima aula, no momento em que vocês quiserem que eu tire alguma dúvida em relação ao projeto, vocês vão me entregar esse link aqui, ó. Vocês vão dizer, olha, o link do nosso projeto é esse aqui, ó. Aí vocês vão passar esse link aqui para mim. E para que eu possa editar esse documento, trabalhar em cima dele, vocês vão colocar o meu e-mail aqui, que já é bem conhecido de vocês, que é o prof.gilberto.silva. Bacana? Então, prof.gilberto.silva é esse e-mail que vocês irão colocar para que eu consiga editar esse documento. Alguns grupos já colocaram, alguns grupos aí ao longo dessas 2 últimas semanas a gente já vem trabalhando. E aí, respondendo a pergunta do Juan, perfeito. Isso aqui que a gente está descrevendo aqui é o nosso backlog. É aquilo que o nosso projeto tem que ter.
Só que nem todo o projeto vai ser feito, né? A gente não vai conseguir desenvolver todo o projeto. Então, por isso, na parte de requisitos funcionais, a gente vai colocar em negrito aqueles que serão realizados. Então, vocês podem elencar 10 requisitos. Tá vendo aqui, ó? Neste exemplo, eu coloquei lá 10 requisitos. Só que desses 10 requisitos, eu vou implementar apenas 6. Então, ótimo. Então, dos 6 requisitos que iremos implementar, esses aqui é o que vão compor o diagrama de caso de uso. Bom, professor, e os outros 4? Ele vai entrar na próxima sprint, no próximo sprint backlog. Então, os 10 requisitos, respondendo a pergunta aí novamente do Juan, fazem parte do Product Backlog. Os 6 requisitos a serem implementados fazem parte do Sprint Backlog. Então, para que vocês desenvolvam o diagrama de caso de usos, é necessário que vocês explicitem as regras de negócio e o que os seus usuários fazem. Então, neste exemplo aqui da secretaria, que é de um tribunal qualquer, a secretaria é responsável por manter cadastro do processo, a secretaria é responsável por cadastrar o nosso envolvido, a secretaria é responsável por desenvolver e consultar a anexação de peças. Então, notem, eu tenho vários requisitos aqui e eu digo o que cada ator faz com esses requisitos. Então, cabe ao coordenador da secretaria manter o cadastro de tipo de processo, cabe à secretaria manter cadastro de envolvido. No momento em que o cadastro envolvido, a validação de CPF cabe à Receita Federal. No momento em que o cadastro envolvido, trazer o logrador, o F, a partir de um CEP, cabe à ECT. Então, manter cadastro envolvido aqui, apesar de ser apenas um requisito, ele vai ser transformado em vários, que é validar o CPF e consultar e completar o endereço. Então, o que eu preciso que vocês façam, em resumo? Essa parte aqui eu sei que todo mundo já fez. Agora eu preciso que vocês descrevam quais são os usuários e o que cada usuário faz em relação às suas funcionalidades. Podem pegar esse exemplo aqui e vocês vão ver que vocês vão conseguir, simplesmente seguindo este exemplo, vocês vão conseguir desenvolver o projeto de vocês. Na próxima aula nós vamos pegar esse capítulo e o capítulo 2, e com base nele, somente nele, nós seremos capazes de acessar o draw.io e desenvolver um diagrama de caso de uso como esse aqui. Ó. Esse diagrama de caso de uso ele foi desenvolvido com o capítulo 2 e 3. Então, aqui, nós vamos usar io.draw. E em cima dele, nós vamos criar um diagrama de caso de uso. Então, está aqui. E em cima dele, a gente vai desenvolver um diagrama de caso de uso usando essa ferramenta. Então, é importante vocês acessarem a ferramenta simplesmente para tentar conhecê-la um pouco, mas não se preocupe porque eu vou ensinar cada uma dessas partes, né? Como é que a gente desenvolve um ator, o que seria um requisito. Então, aqui vamos colocar aqui, né, o ator e os requisitos, que são os use cases, a ligação que existe entre eles. Então, tudo isso aqui eu vou ensinar para vocês na aula que vem. Mas vocês, para conseguir desenvolver isso aqui repetindo, é necessário que vocês tenham o capítulo 2 e o capítulo 3 encerrados, fechados. Bacana? Então, deixe-me aqui descartar essas mudanças. Deixe-me voltar lá ao diagrama que eu me encontrava. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ah, não, vocês não estão conseguindo ver o diagrama, né? Eu estou falando aqui, mas vocês não estão conseguindo ver o diagrama, né? Estava aqui em outra tela. Deixa eu acessar a tela aqui para vocês verem. Eu estava falando, mas vocês não estavam visualizando a tela onde eu estava. Bom, agora sim. Então, será por meio desse programa aqui, ó, que a gente vai estar fazendo o desenvolvimento. Aí, obrigado por lembrar, viu? Obrigado por me colocar aqui. Eu pensei que estava acessando a página lá, mas vocês não estavam. Então, aqui, ó, nós vamos desenvolver o nosso diagrama de caso de uso. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês quais são as regras para se colocar um ator, quais são as regras para a gente colocar um diagrama de um use case, e assim por diante. Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como desenvolver um caso de uso, ligar um caso de uso a um ator, ligar um caso de uso a outro caso de uso, e assim por diante. Eu acho que
para uma primeira aula virtual, eu acho que a gente já está de boa monta, né? Nós temos aí quase, deixa eu ver quantas horas aqui. Nós estamos com 3 horas e 20 minutos de relógio. Então, nós temos aí, tirando os 10 minutos de intervalo, nós temos 3 minutos de falatório aí. Então, essa primeira aula, ela foi bem extensa, né? Mas na próxima aula, prometo para vocês que terá no máximo 50 minutos de explanação teórica e o restante vai ser só de resolução de exercício. Então, não deixem de acessar, por gentileza, o nosso modelo, a página de projeto interdisciplinar para você dar uma olhada lá nos vídeos que eu coloquei. Não deixem de olhar ali, ok, aqui a parte específica do Scrum e assim por diante. Não deixem de ver o nosso cronograma, enfim, não deixem de executar os exercícios que estão colocados lá também. Eu desejo a todos uma excelente noite. Muitíssimo obrigado. Nós temos agora 30 pessoas. Então, nós estamos aí há 3 horas falando e temos 30 pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigadão mesmo. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês estejam bem e fiquem bem. Cuidem bem aí dos seus entes queridos. E aí, pelo visto, nas próximas semanas a gente vai se vendo por aqui. Bacana? Como eu falei para vocês, essa aula ela está sendo gravada e eu vou disponibilizá-la para vocês lá no Moodle. Enquanto eu encerro aqui, eu vou deixar o microfone aberto para que nesses 10 minutos restantes aí vocês tirem alguma dúvida, que vocês queiram fazer alguma explanação, tá? Ela não vai estar na gravação, então fiquem à vontade aí para tecer quaisquer comentários, preparando a gravação agora.